Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de ciência, senso comum e de como a nutrição se desenvolveu ao longo dos anos aí como ciência no nosso país. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela, aqui na apresentação. Então, vamos lá. Ciência e senso comum e nutrição como ciência. Então, começando, a gente precisa definir um pouquinho, né, o que é ciência e o que é senso comum. Então, para a gente entender isso, primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês, né, de como que o conhecimento científico ele é produzido e como que ele chega na população. Então, a gente tem um conhecimento científico que precisa chegar numa população que não aquela estritamente especializada, né? Ou seja, no caso da nutrição, a gente tem alguns conhecimentos que precisam ser difundidos para a comunidade e não ficar apenas entre os profissionais especialistas do assunto, né? A área de saúde, ela tem uma série de maneiras de divulgar esse conhecimento científico produzido. Então, através de contato com os próprios profissionais da saúde, através de meios de comunicação em massa, como televisão, rádio, jornal, revista, e também através de educação sanitária. Então, a maior parte, né, dos conhecimentos científicos que devem chegar ou que chegam à população são divulgados ou são transmitidos através de práticas de educação sanitária. Então, esse é um veículo bastante importante para a disseminação desses conhecimentos. Esses conteúdos que são divulgados, eles podem ser tanto conteúdos ou informações prescritivas, ou seja, que são direcionadas a um determinado público, a um determinado indivíduo, específicas para esse indivíduo, como também sistemas de informação. Então, um exemplo, um indivíduo apresenta uma determinada doença e ele precisa restringir, por exemplo, a ingestão de sal de cozinha. Ele é hipertenso, ele precisa restringir. Essa seria uma informação prescritiva. Um exemplo de sistema de informação, por exemplo, seria o conteúdo que vem sendo veiculado bastante na televisão a respeito do controle da transmissão do coronavírus através da lavagem das mãos com água e sabão e o uso de álcool 70%. Então, esse é um sistema de informação que é amplamente difundido, que tem uma base científica, essa informação, mas não é um conteúdo prescritivo individual, e sim é um conteúdo que serve para todas as pessoas, como uma maneira de prevenção da doença. A ideia, né, é que essa divulgação, que essa informação científica, ela parta, né, ela sai aí do campo da saúde, ou vem até de outras áreas, mesmo porque hoje a gente tem um crescente interesse de outras mídias pela transmissão de conhecimentos científicos, como jornais, revistas e a própria televisão. Mas a ideia é que esse conhecimento ele saia daquela área restrita de profissionais e circule de maneira ampla pela sociedade. Aí sim ele vai ter cumprido o seu papel, que é atingir aquele indivíduo que está distante, né, do profissional da saúde. O conhecimento, então, ele está cada vez mais sendo distribuído, então, através dessas ferramentas que eu falei, né? Então, jornais, revistas, a própria televisão. Então, o maior número de pessoas cada vez mais está tendo acesso a esse conhecimento. Isso é importante porque a sociedade enxerga na ciência, né, a resposta de muitas coisas e enxerga a divulgação de conhecimentos científicos como conhecimentos fidedignos, né? Então, vê na ciência essa fidedignidade, essa veracidade sobre todas as coisas do mundo. E aí, a gente falando, né, disso tudo englobando ciência, o que seria o senso comum?
O senso comum, na verdade, é um conjunto de saberes e conhecimentos que é originado na prática cotidiana dos indivíduos. Aqui a gente tem até uma definição de senso comum, então, como um conjunto de opiniões admitidas numa dada época e num determinado meio, onde as opiniões contrárias aparecem como aberrações individuais. Essa é uma definição aqui de Lalande, de 1996. Na verdade, a gente pode falar que o senso comum são noções comuns, verdades evidentes, que por si só não precisam de demonstrações ou de comprovações. Então, é um conhecimento que geralmente é passado de geração para geração e que não precisa de uma demonstração ou de uma comprovação científica, tá? E onde os profissionais da saúde entram nisso? Na verdade, a gente tende, como profissional da saúde, a acreditar apenas no conhecimento que é cientificamente comprovado, muitas vezes desprezando o senso comum ou aquele conhecimento popular que inúmeras vezes é trazido pelo nosso paciente. Então, a gente precisa entender que o senso comum ele não pode ser desprezado, desconsiderado, e que muitas vezes ele contribui para que a ciência, inclusive, progrida. Né? Isso porque muitas vezes a ciência parte de um levantamento de senso comum, e que é uma necessidade, né, do dia a dia das pessoas, para que isso seja investigado, então, de maneira mais aprofundada. Então, situações que são comumente enfrentadas pela população, elas exigem da comunidade científica um estudo mais aprofundado, com o intuito, inclusive, de propor as soluções que a população necessita. Então, o senso comum e a ciência, eles vão caminhar aí juntos. E aí, falando um pouco de ciência, né, a gente precisa entender como que a nutrição evoluiu como ciência no Brasil. Então, para isso, é importante a gente lembrar, né, que o número de nutricionistas, ele vem crescendo ao longo dos anos. Então, a gente tem aqui dados, né, do último trimestre de 2019, tínhamos 149.025 nutricionistas no Brasil, sendo que São Paulo contava com 38.292 profissionais. Então, é uma das áreas que mais cresceu nos últimos anos, em decorrência principalmente do aumento da expectativa de vida e demanda, né, por áreas dentro da saúde para atender essa população aí mais idosa, tá? Então, além disso, né, então, além do número de profissionais ter crescido, a gente pode ver lá no site do CRN3 que também houve um aumento no número de instituições de ensino superior oferecendo cursos de graduação em nutrição autorizados pelo Ministério da Educação. Então, vocês podem acessar esse link para verificar quantos cursos a gente tem sendo oferecidos em universidades, faculdades e centros universitários. A gente também tem o link aqui do Ministério da Educação, onde você pode consultar se o curso é reconhecido pelo MEC, ok? Então, é importante a gente distinguir que o conhecimento científico, ele tem como base pesquisas que são organizadas e que são desenvolvidas seguindo normas científicas. Já o conhecimento baseado no senso comum, ele não tem essa comprovação científica. Pode ser que no futuro, um determinado ponto de senso comum seja pesquisado a fundo através da pesquisa científica, e aí sim demonstra evidências ou comprovação científica, ok? Falando um pouco mais, né, da nutrição como ciência, a gente tem aqui, tem um artigo que eu vou enviar para vocês, que foi publicado na Revista de Saúde Pública, né, 50 anos disseminando o conhecimento da nutrição. Então, ele traz aí um apanhado geral de como a nutrição ela cresceu na área científica a partir da publicação dos artigos, né? Foi realizada, então, para esse artigo, uma busca na base de dados PubMed, que é uma base de dados de temas de saúde médicos internacional muito reconhecida.
utilizando alguns termos para pesquisa, foram levantados 742 artigos, e desses, associados à temática, analisados 441 artigos, agrupados aqui em diferentes temas, né? Então, eu vou demonstrar alguns resultados aqui desse artigo, mostrando como a nossa área evoluiu aí de 1967 a 2016 na área científica. Então, a gente tem aqui os artigos de nutrição. Então, a gente tinha na década de 60, 70, em torno de 30 artigos, né? Esses artigos, a publicação, ela foi crescendo no decorrer dos anos subsequentes, então chegando em torno de 70 artigos na década de 70, 80, um pouco mais na década de 80 e 90, e aí, a partir de 2000, vem um aumento muito grande nas publicações. Então, aqui, entre 2007 e 2016, a gente tem publicação de mais de 160 artigos na Revista de Saúde Pública sobre esse tema. Aqui, né, esses artigos, eles foram divididos entre grandes áreas. Então, a gente tem áreas aqui, ó, hipovitaminose A, macro e micronutrientes, desnutrição, sobrepeso e obesidade, anemia, amamentação, cárie dental, peso ao nascer, avaliação do estado nutricional e artigos de consumo de alimentos. Então, a grande parte desses artigos publicados aqui nesses 50 anos na Revista de Saúde Pública são artigos que estudaram, que avaliaram o consumo de alimentos. Mais de 90 artigos tratando desta temática. Aqui, a distribuição dos artigos, né, nos anos, dentro aí das temáticas, né? Então, vamos pegar aqui o consumo de alimentos, que é a área que mais publicou. Tem artigos aí de todos os períodos, porém, uma grande quantidade de artigos entre 2007 e 2016. A gente pode ver que a maioria das temáticas, né, dos grandes temas, houve um aumento de publicações nesses últimos 10 anos que o artigo considerou. Então, um aumento aqui de artigos de sobrepeso e obesidade, de amamentação, macro e micronutrientes, menos evidência para desnutrição, isso em decorrência da transição nutricional. A gente teve uma diminuição da desnutrição, aumento da obesidade na nossa população, mais artigos de avaliação nutricional, peso ao nascer, uma diminuição dos artigos de anemia e uma manutenção da quantidade de artigos que tratavam de cárie dental. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar, né, que está aí, que caminha junto para o desenvolvimento da nutrição e da nutrição como ciência, da produção científica dentro da nutrição, né, é a criação da ASBRAM, que é aquela sociedade sem fins lucrativos, e ela tem um papel bastante importante no desenvolvimento técnico, científico, cultural e social aí da nutrição. E a ASBRAM, ela inclusive contribui, né, de maneira bastante eficiente para a realização do CONBRAN, que é o Congresso Brasileiro de Nutrição, realizado a cada 2 anos e que é aí um evento que concentra muito da produção científica da área de nutrição nacional. Desenvolve também projetos, pesquisas e funciona como um canal de denúncia de fatos que traduzam prejuízo ao processo de alimentação e nutrição da população brasileira. Então, é importante a gente verificar esses canais, né, onde a produção científica ela tem uma maior divulgação. Aqui eu trago para vocês os principais sites de pesquisa científica, né? Então, o PubMed, que foi aquele citado no artigo da Revista de Saúde Pública. Aqui a gente tem uma grande produção de literatura de saúde e literatura médica internacional. Então, a grande parte dos artigos encontrados aqui está no idioma inglês. A gente tem alguns artigos em outro idioma, mas 98% posso dizer que está
em inglês. A gente tem o Cielo. Cielo é uma plataforma com muitos artigos em português, que pode ser interessante para uma busca inicial agora, né? Quando vocês não têm aí um contato tão grande com o inglês. A gente tem a Lilacs, que é a Literatura Técnica Científica da América Latina e Caribe, a Bireme, que é a Biblioteca Virtual da Saúde. A gente também tem o Banco de Teses e Dissertações das nossas universidades públicas, então, a Universidade de São Paulo e Unicamp. Então, aqui você encontra na íntegra as dissertações de mestrado e as teses de doutorado dos alunos que desenvolveram as pesquisas dentro dessas universidades. A gente tem o Google Acadêmico, então vocês entram lá no site do Google e no campo de busca digita Google Acadêmico, ele vai direcionar vocês para uma outra página. Aqui vocês têm muitos artigos em português também. E a gente tem o portal de periódicos da CAPES, que conta com todos aí, uma lista muito grande de artigos publicados, também tem bastante material em português. Aí, para finalizar, eu gostaria só de diferenciar para vocês o que é manuscrito e o que é revista científica. Então, o manuscrito é qualquer trabalho proveniente de pesquisa, seja ela pesquisa básica, que é pesquisa de laboratório, pesquisa clínica, que é a pesquisa realizada com os indivíduos, ou pesquisa bibliográfica, que é aquela que a gente faz apenas revisando diversos trabalhos e que será submetido à análise e consequente publicação numa revista de impacto dentro de uma determinada área. Já a revista científica, ela compila, ou seja, ela abrange uma série de publicações científicas de um determinado tema ou de uma determinada área científica, concentrando diferentes manuscritos de alta qualidade e relevância. Então, a revista científica, ela é formada de vários manuscritos que já foram, então, analisados e aprovados para serem publicados aqui dentro da revista, ok? Então, essa foi a nossa aula aí para que vocês entendam um pouquinho de como a nutrição ela vem se desenvolvendo como ciência, quais são os nossos principais canais de busca de informação científica, para que vocês possam ir se familiarizando com esse conteúdo. Ok, pessoal? Obrigada e até a nossa próxima aula.